No vídeo de hoje eu vou falar sobre gestão de tempo, que com certeza é o nosso recurso mais precioso. Eu vou te mostrar alguns conceitos e ferramentas para construir um cronograma realista e que também vai te ajudar a entender um pouco dos custos do seu projeto. E o controle de custos é muito importante mesmo se seu projeto não visa lucro. A gente precisa lembrar que a humanidade troca dinheiro e tempo muito antes da gente ter esse sistema capitalista hegemônico de hoje em dia. E o meu desejo abordando esse tipo de conhecimento é que a produção e o consumo sustentável estejam para além de comprar escova de dente de bambu. É você ter as ferramentas e os conceitos que vão te ajudar a não desperdiçar nenhum bem seu, seja ele material ou imaterial. Então nesse vídeo a gente vai tratar sobre o planejamento do tempo, que é o cronograma. Se você quer uma coisa mais prática, na descrição tem um link para um segundo vídeo em que eu mostro como eu executo o cronograma. Mas assim, eu realmente recomendo que você fique até o final, assiste aí em 2 vezes para passar rapidinho, só para você ter certeza se você se planejou bem. É muito importante você só executar tendo pelo menos algum planejamento para você identificar para onde você está indo. E o primeiro ponto do cronograma, na verdade, é o aspecto psicológico de como a gente interpreta a passagem do tempo. Claro que esse é um campo muito vasto, mas aqui eu trouxe 2 conceitos que vão ser muito importantes na hora da gente planejar. O primeiro conceito é bem conhecido de quem já estuda aí sobre produtividade, que é a lei de Parkinson, que fala que a tarefa ela vai demorar o tempo que você estipular como deadline. Essa lei foi publicada em 1955 na The Economist e ela nos lembra que a gente precisa estipular um tempo assertivo na hora de pensar cada tarefa. A gente não pode estipular tempo demais para realizar, que aí pode dar espaço para procrastinação, nem tempo de menos, que pode gerar um estresse ou diminuir a qualidade da entrega. E essa lei é muito legal porque a gente consegue pensar na solução para outros problemas também. Se você tem uma via que está congestionando, será que criar mais faixas vai resolver o problema? E eu digo assim, resolver definitivamente o problema? Ou, por exemplo, o espaço de memória de um computador, que os dados vão se expandir até ocupar 100% do que tem disponível. O segundo conceito fala sobre a percepção de valor da pessoa que está executando a tarefa, que é o efeito IKEA. Os estudos sobre esse efeito foram publicados em 2011 na revista Business Harvard School. E esse efeito leva a IKEA no nome porque é uma marca que você compra móveis para montar em casa. Ele estudou que a pessoa que faz o produto vê ele com muito mais valor. E o experimento que eu acho mais legal dessa publicação é de 2 grupos em que um foi dado a instrução de montar um objeto, mas sem o manual, e um outro com manual. No final das contas, o grupo que não tinha manual acabou com um objeto de qualidade menor. E na hora de precificar o valor da tarefa, eles deram um preço mais alto do que o outro grupo, que teve um objeto com muito mais qualidade, mas que teve um processo mais fácil por conta do manual. O preço deles, desse segundo grupo, foi muito mais baixo. E o que eu acho muito relevante dessa pesquisa na hora de pensar o cronograma, porque ela deixa clara a relação entre qualidade, a complexidade da tarefa e o tempo que a gente gasta para fazer e a percepção de valor final. Então é interessante a gente ter essas ferramentas de controle para conseguir equilibrar a nossa percepção de valor como pessoa que está realizando e às vezes a percepção do produto final pelo público, por exemplo, pelo público consumidor, que às vezes pode não ser muito compatível com o que a gente tem. Com métricas e dados, a gente consegue ter às vezes uma precificação mais racional, pode equilibrar um pouco essa distinção de percepção. Pegando o gancho em como as instruções podem mudar a nossa percepção de valor, a gente entende como a figura do gestor de projeto fica cada vez mais importante. Muitas dicas de produtividade que hoje parecem ser quase instintivas, antes foram, na verdade, uma revolução tecnológica dos gestores de projeto. A boa e velha listinha de tarefas é uma invenção de 1911, do Frederick Taylor. Além dela ser ideal para visualizar as pequenas etapas que envolvem uma tarefa mais complexa, ela é importante como controle de qualidade, principalmente quando a gente está fazendo vários processos.
ela evita que a gente acabe se esquecendo de algum detalhe importante e que pode virar uma bola de neve se for esquecido a longo prazo. E além disso, poder visualizar a conclusão das pequenas tarefas é muito importante para você se manter motivado, principalmente quando o resultado pode demorar para chegar. E a resiliência de executar as tarefas nos lembra sobre o autocontrole, que é uma das características da inteligência emocional que o jornalista científico Daniel Goleman escreve em seu livro. Ter autocontrole visando um melhor resultado no futuro é uma característica estudada por experimentos de recompensa postergada. Esses experimentos foram realizados no final da década de 60 pelo pesquisador de Stanford, Walter Mischel. Provavelmente você já ouviu falar desses experimentos, que é aquele que a criança precisa aguardar um tempo para ganhar 2 marshmallows em vez de comer um só na hora. Essas crianças foram acompanhadas até a vida adulta. Identificou que aquelas que conseguiram aguardar o segundo marshmallow conseguiram também melhores resultados tanto na escola quanto na carreira. É por isso que a resiliência é uma característica muito importante da nossa inteligência emocional. E é lindo como o conhecimento é gerado, né? A gente saiu de uma lista de tarefas que parecia uma coisa que a gente faz instintivamente, descobrimos que é uma ferramenta inventada por alguém numa determinada época e fomos desdobrando isso em diversos experimentos e justificando por que essa ferramenta ela é muito importante mesmo sendo muito simples. Pois bem, e na mesma época de Tyler, Henry Gantt sequenciou a lista de tarefas para a gente ter uma visão do processo como um todo. E em 1958, o gráfico de Gantt teve um upgrade pelos gestores de projeto da NASA, que criaram a análise do caminho crítico, que nada mais é do que identificar as tarefas que demoram mais tempo para serem concluídas e aí a gente tem um olhar especial para elas, sabendo que se elas atrasam, vão causar um efeito em cadeia. Todas as outras próximas tarefas vão acabar atrasando também. E dando um exemplo com o meu processo, se eu não cuido para escrever o roteiro durante a semana, eu tenho o risco de chegar no final de semana, não ter roteiro e não conseguir gravar apropriadamente. E aí eu só vou conseguir ter essa mesma oportunidade na próxima semana. E aí eu vou ter que puxar a tarefa, fazer um post blog, escrever mais roteiro, enfim. Acaba que o cronograma fica todo bagunçado e as entregas podem ficar um pouco atropeladas. Quando a gente está trabalhando em equipe, essas ferramentas se tornam ainda mais importantes. Seja você entregando a lista de tarefas para uma outra pessoa que vai executar o que você antes estava fazendo, ou mostrar como o deadline é muito importante para um colega não acabar atrapalhando o outro e atrasando a entrega final. E um aspecto muito importante do cronograma é que ele, com uma boa gestão, a gente consegue ser mais assertivo na hora de entender os custos de um projeto. Nesse vídeo eu não vou entrar muito profundamente na gestão de custos, mas se você está precisando de um pouco mais de informação sobre o tema, eu indico você entrar no link do blog que está na descrição, porque lá eu coloquei uma tabela em que você pode fazer algumas contas matemáticas para descobrir o seu índice de produtividade, se você planejou determinados custos e eles vão acabar extrapolando. Enfim, tem várias continhas que são bem fáceis de fazer e que você encontra por lá. No Brasil não é muito comum a gente dividir nosso salário em valor por hora, mas é uma coisa que eu sempre tento calcular porque dá uma visão bem mais clara se eu estou progredindo na minha carreira, se passa ano eu consigo melhorar um pouquinho o meu salário, ou se, por exemplo, aquele investimento do curso eu estou conseguindo adicionar essa nova qualidade no meu salário. Enfim, te dá mais maleabilidade para você fazer essas análises. Então, se você tem um cronograma que ele está bem planejado, você já está aferindo ali se as horas de cada tarefa estão de acordo com a realidade, você vai ter um banco de dados muito bacana para tomar diversas decisões, né? Você pode tanto precificar o seu produto final, quanto entender se, por exemplo, está na hora de você trocar o
computador, porque isso vai te dar mais performance. Claro que assim, é um investimento, mas aí você vai fazer essa avaliação. Eu vou investir tanto para diminuir essas minhas horas, né? Vou conseguir ser mais produtivo e qual vai ser o impacto no meu valor. E isso dentro de um projeto é muito bom na hora de você terceirizar alguma parte. Se você tá ali medindo as suas horas, as horas gastas, né, para realizar cada tarefa, você consegue terceirizar e entender se você está ganhando tempo, se você às vezes está pagando mais caro em valor a sua hora de trabalho, mas está aumentando em qualidade, enfim, né? Aí com esses dados você consegue tomar decisões muito mais assertivas. Por isso que é muito, muito importante você estar com o cronograma bem certinho, ter a sua gestão de hora, para aí na hora de você precisar tomar decisão, você tem ali várias informações valiosas. E agora eu vou dar o exemplo prático de como que eu fui melhorando o cronograma conforme eu fui executando as tarefas. O meu primeiro cronograma eu imaginei assim, quanto tempo mais ou menos eu gastava em cada tarefa, sendo que algumas foi bem no chutômetro, porque eu nunca tinha gravado vídeo, editado vídeo, feito nada disso. Mas aí eu estipulei assim o que me parecia uma quantidade de tempo ideal. Quando eu sequenciei essas tarefas, analisei o que vem antes e vem depois, eu vi que assim eu estava muito, muito fora da realidade dos meus recursos de tempo. Eu precisava enxugar muito dessas atividades. E aí eu fui fazendo várias versões desse cronograma, entendendo onde que eu podia enxugar, o que dava para juntar. O que realmente eu teria que ser mais produtiva, não ia dar para eu ficar ali pesquisando demais, querendo um primor de qualidade que não estava compatível com a minha curva de aprendizado. Então, aos poucos, eu identifiquei que durante a semana eu conseguia trabalhar 5 horas, pegando sempre ali minha hora de almoço. Final de semana eu consigo disponibilizar mais tempo e quais tarefas são mais adequadas para eu fazer durante a semana, quais são as mais adequadas no final de semana e por aí vai. Minha experiência em relação à motivação, né, durante esse período que eu estou criando esse banco de dados, estou aprimorando o meu cronograma, é que eu fico bem frustrada nas tarefas que eu estou ainda aprendendo. Claro que eu gasto muito, muito, muito mais tempo do que o esperado, mas eu entendo que é uma curva de aprendizado e toda vez que eu fico meio chateada, eu tento respirar fundo e falo assim, não, num próximo eu tenho certeza que eu vou diminuir esse tempo, vou conseguir ser mais produtiva, eu tô aprendendo, é a primeira vez que eu faço as coisas. Então, esteja sempre atento, né, ao fato de que é um processo e você vai melhorar com o tempo, você vai encontrar a sua excelência e o seu platô de qualidade e produtividade. Se você quer acompanhar um pouquinho mais de como que eu vou aprimorando o meu cronograma durante o tempo, é só dar uma olhadinha no link do blog que está na descrição, porque lá fica mais fácil de ir atualizando conforme eu vou descobrindo qual que é o meu tempo real de executar as tarefas. Mas eu vou voltar aqui no canal para dizer como que o cronograma ficou depois de eu executar bastante e descobrir ali qual que é a média de tempo que eu gasto em cada tarefa, para mostrar para vocês como que é esse processo até chegar nesse tal platô que eu disse anteriormente. Eu espero que esse novo conhecimento possa te ajudar na hora de você se planejar. Agora sim, eu super indico que você vá no vídeo que eu mostro qual que é as melhores ferramentas para você começar a criar esse banco de dados e executar o cronograma que você acabou de criar. E boa sorte no seu projeto, ótimos resultados para você!